Eu saúdo aos irmãos com a paz do Senhor. Se você é cristão, se você não é cristão, eu te saúdo com a paz do Senhor, porque a paz do Senhor é para todos, meus irmãos. Eu sou o presbítero Maurício, né? De Mangaratiba, Rio de Janeiro, né? Mas eu estou aqui no estado de Minas, na cidade chamada Santa Rita de Jacutinga, né? Minas Gerais. Aqui é divisa com o Rio, né? Eu vim para cá com o chamado de Deus que o Senhor me trouxe para estar fazendo a sua obra aqui, né? Meus irmãos, por muito tempo, né? Já tem algum tempo já, né? Que o Senhor tem tocado no meu coração para eu poder usar, né? Usar a internet para poder levar a palavra, levar o evangelho, né? Porque o apóstolo Paulo fala que a obra de Cristo não fica só em palavras, mas é em poder e manifestação do Espírito Santo, né? Então, né? E o Senhor, Ele sabe o que tem acontecido na sua vida, na minha vida. O Senhor é onipotente, onisciente e onipresente, né? Louvado seja o nome dEle, toda honra, toda glória e todo louvor que sejam dados a Ele, né? E o Senhor tem me chamado dessa forma, só que por causa de muitas doutrinas, muitos falsos ensinamentos, muita falta do povo buscar a revelação de Deus, sai falando qualquer coisa, né? Sai se expressando de qualquer forma, não procura se aprofundar na palavra, não procura escutar o que Deus fala. Por causa disso, a gente escuta muita coisa no YouTube, no Instagram, no Facebook, coisas que a pessoa fala que é de Deus, mas às vezes não é de Deus. Eu, por muito tempo, tinha essa vontade, mas acabava não fazendo. Inclusive até no Facebook, inclusive até no YouTube, eu não evangelizava, não fazia obra, porque a gente escuta certo tipo de coisa que a gente não pode deixar entrar no nosso coração. Porque tem coisas, né, que a gente deixa entrar no nosso coração que acaba, né, nos afastando de Deus. Porque Deus, ele não faz exceção de pessoa, né? Então, louvado seja o nome do Senhor, né? Por muito tempo escutei, mas você não pode botar canal no YouTube, tem que ser monetizado, você não pode ganhar por aquilo ao qual você está fazendo, né? Sendo que isto não é bíblico, que a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Desde quando a pessoa esteja fazendo para poder, né? Para poder agradar o reino do céu, para ganhar algo para Jesus, ganhar fruto para o reino do céu, desde quando o coração da pessoa não esteja voltado para o dinheiro, né? Porque aquele jovem rico lá em Mateus 18, né? Jesus queria dizer isso. Se ele estava disposto a largar o dinheiro, né? Para servir a Jesus, se o coração dele estava em Deus, o teu coração, né? Não é errado você ter um carro, não é errado você ter uma moto, não é errado você ter dinheiro, o errado é você colocar ele no centro de tudo, você adorar o dinheiro ou que você tem, objeto ou família, qualquer coisa que você adore a mais do que a Deus, entendeu? Tu tem que adorar a Deus, toda a honra, toda a glória e todo louvor é só dado a Deus, né? E muito tempo eu ouvi as pessoas falar, não pode fazer isso, pode fazer aquilo, né? Só que o Senhor falou no meu coração, né? Teve revelação, né? O Senhor tem tocado no meu coração. Fui conversar com o nosso pastor Roberto, né? E ele me orientou, falou, não, é de Deus, Maurício, porque você vai estar fazendo algo para Deus, para exaltar Deus, né? Eu estou aqui, né, para passar essa mensagem para você, não interessa a tua religião, se você é macumbeiro, se você é feiticeiro, se você é católico, se você é espírita, não importa o que você fez, qual foi o pecado. Mas Maurício, mas Deus aceita tudo, não, irmão. Deus, ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. Ele chama eu e você para arrependimento, porque eu sou né, um desses também, que Deus resgatou, né? Eu era um ex-drogado, né? Eu era um ex-beberrão, né? Eu bebia, eu usava droga, eu era viciado, né? Só que eu comecei a ver, né? Eu já tinha tentado de tudo, já tinha passado por várias coisas, né? E só conhecia Jesus de falar. Que as pessoas falavam, mas Jesus cura, Jesus liberta, né? Falava de céu, falava de inferno, né? Mas eu não via a manifestação, não via o que Deus fazia, né? Muito tempo eu vim vendo meu Deus curando meu irmão que sofreu acidente de moto, Deus fazendo maravilha, Deus resgatando meu irmão, ficou muito ruim no hospital, né? O médico falou que ele estava com princípio de morte cefálica, né? E ali o médico chamou meu pai para dar uma notícia ruim, né? E ali a gente começou a orar, minha irmã levou lá um óleo ungido lá, ungiu ele, né? Clamou em nome de Jesus, depois disso, né? Louvado seja o nome do Senhor, né? Meu pai foi chamado para poder ter uma notícia ruim, só que chegou lá,
Louvado seja o nome do Senhor, a notícia que o médico tinha era outra, né? Então ali Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu comecei a ver que eu era viciado em maconha e aquilo dali não me preenchia mais, a droga não me preenchia mais, os vícios não me preenchia mais, as mal companhias não me satisfazia mais. Ali, louvado seja o nome do Senhor, eu comecei a me voltar para Deus e ali eu senti algo diferente. Eu senti que a minha alma estava sendo preenchida. Que tem gente que tem dinheiro, tem gente que tem carro, tem gente que tem uma família bonita, mas não tem paz. Jesus lá em Mateus 14, ele fala, eu vos dou a minha paz. Não os dou com a paz do mundo, porque a paz do mundo, você que está nessa, que passa por essas coisas, você pode ver que você que está na bebida, você que está nas drogas, você que está nos vícios, né? Você que está na prostituição, você pode ver que tem momento que parece ser de alegria, porque o diabo ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, né? Ele vem com a falsa alegria, ele vem com a falsa paz, mas ele é mentiroso. Pode ver que a alegria momentânea. No outro dia você, ou você naquela noite, ou naquele dia ali, você brigou, ou você perdeu seu dinheiro. Igual eu muitas das vezes tive que vendia minhas coisas para poder comprar droga, quase que perdi minha casa, né? Quase que eu perdi a minha vida na mão de bandido, na mão de polícia, né? E louvado seja o nome do Senhor, isso na cadeira de roda, irmãos. Aqui. Eu estou aqui, ó, na cadeira de roda, né? Não é depois que eu aceitei Jesus, foi antes de aceitar Jesus que eu parei nessa cadeira de roda, né? Acidente de moto. Eu vou estar contando, meus irmãos, meu testemunho aos poucos para os irmãos, tá bom? E aqui eu estou passando para me apresentar um pouco para os irmãos e falar o que Jesus pode fazer. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, irmão. Hoje, né, o Senhor, ele não quer o seu dinheiro, ele não quer a sua prata, ele não quer os seus bens, igual muitos estão pregando por aí, não. Não precisa de você fazer um sacrifício de animal, não precisa de louvado seja o nome do Senhor, mas você tem que entregar a sua alma, tem que entregar o seu coração verdadeiramente a Ele e só adorar Ele. A Maurício está falando que é fácil entrar no reino do céu? Não, irmão, não é fácil. Não é fácil, mas os discípulos, né, lá em Mateus 18, lá, os discípulos falaram, mas mestre, a gente largamos tudo por amor de ti. Então quem vai herdar o reino do céu? Jesus falou, ó, para vós é impossível, mas para Deus tudo é possível. Porque ninguém vai entrar no céu por mérito. Eu sou presbítero, mas ninguém vai entrar no céu por causa de ser presbítero, por causa de ser pastor, por causa de ser diácono, por causa de ser missionário, por causa de ser apóstolo, por causa de ser bispo, não. Vai entrar porque por Jesus Cristo vem a justificar. Se Jesus Cristo for advogado da pessoa, igual lá 1 João capítulo 2 vem falando, João falando, que todavia não peques, né? Mas se alguém pecar, tem advogado, Jesus Cristo, o justo, né? Dá para saber que ele é justo, irmão. Então, ele que nos justifica. Então, deixe essa mensagem aqui para você nesta manhã, entendeu? Vou deixar uma mensagem aqui para você também, para a sua meditação, tá bom? Que se encontra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos também com ele, reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos fiel, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, né? Jesus está falando aqui a palavra, né, através do apóstolo Paulo, né? Se nós confessarmos, nós temos que confessar Jesus, né? Ele também é fiel para com nós. Se nós morremos com ele, também nós reinaremos com ele, entendeu? Porque louvado seja o nome do Senhor, né? Eu entrei no evangelho com 25 anos, né? Mas antes de conhecer Jesus, quase que eu morri no acidente de moto, né? Se nós morremos com ele, também nós viveremos com ele, né? Se nós partirmos dessa terra agora, será que nós estaremos com ele? Eu deixo essa mensagem para você aqui, né? Você que se encontra em depressão, você que se encontra passando momentos difíceis, já foi psicólogo, já foi em tantas coisas, já foi em rezador, já foi em centro, né? E a solução da sua alma não chegou, a sua solução não chegou. Posso falar para você que Jesus é fiel segundo essa palavra aqui. E se você for fiel a Ele, Ele vai ser fiel a você. Porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, tem feito coisas tremendas. Eu deixo essa mensagem aqui para você. Eu convido você a estar acompanhando esse canal no YouTube, porque vou estar trazendo muitas mensagens, né, edificantes para você. Edificante para você, ensinando, né, o caminho do céu. Esse canal tem o nome por Pão do Céu, porque aqui vai vir só alimento do céu para a tua vida, para te fortalecer, para te amparar. Porque a Bíblia fala, né,
que Jesus, se Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Às vezes você está preso em algo, porque tem gente que para no hospício, para no manicômio, tem gente que para, louvado seja o nome do Senhor, no hospital, tem gente que para em situações insuportáveis, sendo vítima de obra das trevas. Porque o apóstolo Paulo vai falar que, lá em livro de Efésios 6,10, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, mas contra os principados e potestades. Tem gente que está sendo vítima. Eu estava nas drogas, eu estava nas bebidas, sendo vítima de um espírito maligno. E quando eu conheci Jesus, Jesus me libertou disso. Amém, meu irmão? Deixo essa mensagem para você. Né? Às vezes o casamento não dá certo, né? Às vezes o emprego não dá certo. E tem algo no meio. Porque no livro de 1 João, capítulo 3, versículo 8, a palavra vai falar que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, às vezes, né? Você está sendo vítima de algo assim. Eu estou aqui para te ajudar. Amém? Eu estou aqui para te ajudar. Porque às vezes você não tem paz nem dentro da sua casa. Labaraba, dabacebe. Às vezes você não tem sossego. Mas eu vou falar para você aqui que o príncipe da paz, ele pode trazer paz para a tua vida. Amém? Estou deixando essa mensagem por aqui, porque eu não vou prolongar muito o vídeo, porque tem muita gente que não assiste, não consegue assistir, porque o vídeo fica muito grande. Tá bom? Mas eu creio que aqui Deus falou contigo. Tá bom? Feche teus olhos, eu vou estar fazendo uma oração por você. Senhor, abençoa essa pessoa que recebeu essa mensagem, Pai. Abençoa os caminhos, abençoa a família dela. Senhor, quebra todo o mal contra a vida dessa pessoa e dê força, Pai. Jesus, dê força, Senhor. Entra na casa dessa pessoa, onde que essa pessoa estiver. Onde que ela estiver, dentro do carro, no trabalho, onde que ela estiver. Que o Senhor venha alcançar essa pessoa e que o Senhor venha dar força para essa pessoa lutar, para essa pessoa ser livre, para essa pessoa ser liberta, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E que ela venha ter um encontro com o Senhor, Pai. Não é um encontro com o presbítero, não. Não é um encontro comigo, Maurício, não. Mas é um encontro verdadeiro com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.